mais um estudo da Palavra de Deus. Estamos, a partir de hoje, retomando o Escatologia, versão 5. Hoje nós teremos a aula de número 24. Tivemos até a aula 23, antes da viagem. E aí nós viajamos, agora retornamos. E da aula 24 em diante, estaremos. Muito bem. Eu gostaria de convidar o Arilson, que vem aqui à frente, para dirigir a palavra de oração. Soberano Pai do Universo, toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao teu nome. Amém. Agradecendo ao Senhor pela oportunidade que temos de mais uma vez estudarmos a tua palavra com o professor Rafael. Amém. O Senhor o instrua através do teu Espírito Santo, também a nós e aos que estão, Senhor, do outro lado, também os internautas que possam compreender as verdades que o Senhor tem revelado para nós. Amém. Perdoa os nossos pecados, seja conosco, que hoje também o Senhor abençoe que possamos ter uma boa aula. Amém. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Na aula anterior nós estudamos o Êxodo 24, que focou basicamente no desfecho da trajetória dos hebreus em direção à Terra Prometida. Nós vimos que eles, dentro de pouco tempo, eles teriam chegado lá na Terra Prometida e inventaram um tal de 12 espias. Em cima disso, acabou acontecendo um verdadeiro desastre. Amedrontados com os resultados de 40 dias de peregrinação lá dentro, de expiação, e como resultado, um grande castigo. No livro de Números, do 14, verso 5 e verso 6, ali apresenta a gota d'água que entornou o copo de Moisés. Moisés e Arão caem com a cara no chão, naquela murmuração que toda aquela nação estava murmurando, de medo de entrar na Terra Prometida e querer Moisés e Arão cai com a cara no chão. E Caleb e Josué, no verso 6, aí eles rasgam as vestes, decepcionado pela atitude de Moisés, que poderia, quem sabe, naquele momento ali, ter um momento de resgate de uma situação que já vinha prolongando desde que ele bateu na rocha e coisas, destruiu a tábua dos 10 mandamentos, coisas que Deus não pediu para fazer e ele fez, teimando, tipo criança dando birra para conseguir as coisas, porque esquentou a cabeça. Ser humano normal faz isso, só que Deus é Deus e proporcionou Moisés com grandes milagres, com grandes poderes para liderar o povo. E aí estava uma situação delicada. No momento desse, Moisés cai com o rosto no chão, juntamente com Arão, deixando mais aborrecido ainda Caleb e Josué, e nem se fala Deus com aquela atitude. E aí veio o castigo. 1 ano para cada dia que eles peregrinaram na terra lá, fazendo a expiação da terra. Foram 40 dias, então vocês vão peregrinar 40 anos no deserto. É evidente, Deus já contou com o tempo que eles estavam até ali, já passava de 1 ano. Primeira Páscoa, depois do Egito, eles passaram no deserto, antes de chegar ali naquele local, então isso foi contabilizado. Mas, dentro do composto do Êxodo, nós estudamos o principal foco da aula passada, foi a questão do santuário. Nós vimos lá em Êxodo, capítulo 25, o verso 8 e o verso 40, que foi mostrado um modelo para Moisés quando ele estava lá em Midian, lá no Sinai, da Arábia Saudita. E esse modelo que foi mostrado para construir o santuário terrestre era idêntico ao santuário celestial. O modelo que estava sendo mostrado para ele ali, no monte. E é curioso que Moisés foi um indivíduo muito bem preparado. Lá no livro de Atos, no capítulo 7, na altura do verso 22, ele foi habilitado em toda a cultura egípcia, em toda a ciência do mundo. Ele tinha um conhecimento profundo, dentre muitos estudos, dentre muitas ciências, também de engenharia e arquitetura. Deus mostrar para ele um modelo de santuário que ele fizesse semelhante àquele, que o que ele viu lá na realidade de móveis, principalmente de representações, aqui ele colocaria figuras, como foram os castiçais, que representaria Jesus a luz do mundo, os pães representando Jesus, o pão da vida, e coisas desse gênero, dentre outros detalhes. Nós estudamos também na aula passada o significado propiciatório da arca e coisas reais, como o Shekinah, que era a presença viva de Deus que tinha ali no lugar santíssimo. Então, traça direitinho, desenha esse projeto e coloca em execução. Esse santuário
Mais tarde, quando Israel estivesse estabelecido, ele seria construído em alvenaria. Princípio, durante o êxodo, como eles estavam nômades pelo deserto, foi feita uma tenda que se montava e desmontava, no estilo de tendas, mas no tamanho real de quando fizesse a alvenaria fixo, seria estabelecida aquela que, no modelo que ele viu lá no monte, só tinha lugar santo e santíssimo, não tinha pátio. Pátio foi um acréscimo orientado por Deus que se fizesse para que as pessoas que viessem se relacionar com Deus nas cerimônias orientadas por Deus, passasse ali para o pátio e ali aconteceria tudo. Se relacionar com Deus, que não viesse para o pátio, ficasse lá para as tendas, para lá. Como sempre aconteceu na história do nós vimos na história da Bíblia, na história do Êxodo, sempre teve rebeldes dentro da igreja. Nos 12 apóstolos teve um. Na história de hoje, desde a igreja primitiva, sempre surgiram. Nas profecias das 7 igrejas, nós vimos ali uma série de orientações o tempo todo, sempre destacando dentro da igreja, a diferença da igreja de Laodiceia, que mostra um grupo de pessoas que tão rebelde que provoca o vômito de Deus, pela sua condição espiritual. E nenhum dos grupos no passado, da história do pecado sobre a face da terra, consta algum registro bíblico de tal gênero que alguém causasse o vômito em Deus, a não ser o que está profetizado do povo que está vivendo hoje, nos nossos dias, no momento que nós estamos vivendo. Então é um cuidado especial que nós devemos ter e fazermos uma reflexão objetiva nesse sentido, porque é um recado muito sério, para que nós não venhamos a cair nessa condição de ficarmos mornos a ponto de sermos identificados como desgraçado, cego e nulo. Isso que apresenta as três soluções para esses 3 problemas que na profecia Jesus apresenta a solução. E o tempo todo ele esteve à porta batendo do coração de todos os seus filhos, desde os dias de Adão, quando ele caiu, até hoje ele continua na porta do coração batendo. Esse coração nós sabemos que a fechadura é só do lado de dentro, não tem do lado de fora, livre-arbítrio. E a gente tem que abrir. E se a gente abrir, ele vai entrar, vai cear conosco, vai resolver. Como foi na história. Toda a vida foi assim. Desde que o pecado um dia aconteceu. Ele sempre esteve batendo na porta do coração, tentando recuperar. E o trabalho do santuário na terra, o santuário terrestre, teria esse propósito: preparar a humanidade para o plano da redenção se realizar de forma que se daria quando o Messias viesse e suprisse, cumprisse cerimoniais aquilo que do santuário terrestre estava ali ensinando para a humanidade, através da nação judaica. Nós entramos também em detalhes da aula passada, a obra do exterminador. Nós vimos inspirado em 1 Coríntios capítulo 10, verso 10, que o povo, durante o êxodo, constantemente provocava a ira de Deus, a ponto de Deus liberar o exterminador para ver aqueles que não têm jeito de cumprir missão, já arquiva logo no deserto e pronto. E os que ainda têm condição, continua. E fizemos uma ilustração de que a obra do exterminador tem esse propósito. Se Deus já viu que você cumpriu a missão, ele vai te descansar. E alguém que está descansando não significa que ele está perdido porque ele morreu. Não tem nada a ver. Então ainda citei o exemplo de um acidente na rodovia. Um ônibus capota, morre uns, sobrevive outros. Então citei o exemplo que seguramente nada há de se contestar que não seja um exterminador, que não seja um enviado de Deus para poder estar realizando essa obra. Ao permitir que esse acidente aconteça e que uns descansem e outros aqueles que cumpriram a missão, descansa. Ou aqueles que não têm jeito de cumprir com a missão. Diferença. Um descansou perdido, o outro descansou salvo. O que cumpriu a missão, descansou salvo. O que descansou sem cumprir com a missão, infelizmente, rejeitando a Deus, rejeitando o sacrifício de Cristo, rejeitando as oportunidades que tiveram, infelizmente, descansou perdido. Agora, na profecia que nós estaremos desenrolando e estudando, basicamente a escatologia para os nossos dias, quando Jesus chegar, vai ter um grande extermínio.
somente aqueles chamados de raça eleita, que aceitou de fato Cristo servir em espírito e em verdade, irão ao encontro com Ele nos atos. Os que já morreram ressuscitarão e vai ao encontro com Ele. Os que estiverem vivos serão transformados no piscar e fechar de olhos. Vai ao encontro com Ele também nos atos. Os demais vivos, segundo Tessalonicenses 2,8, mostra que eles perecerão, serão desfeitos pelo assopro da boca de Cristo, pelo resplendor de sua vinda. Execução, extermínio. Não será extinto. Vai passar 1000 anos. Depois do milênio, a cidade santa desce, eles serão ressuscitados. Aí sim serão exterminados, extintos. Não só eles, mas Satanás também. Todos aqueles, mesmo que estiverem vivos, como é o caso de Satanás, serão exterminados, porque estarão na última grande batalha, no desfecho do grande conflito entre o bem e o mal. E todos os ímpios terão sido ressuscitados, estará ali um grande grupo, enfrentando cara a cara com Deus a sua última batalha, e serão extintos para sempre. Na aula de hoje nós entraremos com o Santuário Celestial, parte 1. Um assunto seríssimo. Nós estamos entrando já então numa área completamente profética, avaliando profecia e escatologia em paralelo, de maneira muito objetiva daqui para frente. Quando nós olhamos para Daniel capítulo 8, verso 14, ali tem uma profecia que é a maior cadeia profética de tempo da Bíblia Sagrada, que diz: e até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será unificado. Meus amados, para nós entendermos essa profecia, com a profecia de tempo, olharmos na profecia propriamente dita, precisamos de entendermos algumas prévias proféticas, analisando basicamente, dentro da hermenêutica, que existem regras de interpretação profética. Não é de qualquer jeito que vai se interpretando uma profecia bíblica. Vimos desde o início, já na primeira aula desse curso, que a Bíblia se interpreta, não é o irmão Rafael, o irmão Arilson, o irmão Edilson, o irmão Adilson, seja lá quem for, que vai dizer que é isso que significa isso e aquilo que significa isso. Não, não é assim que funciona. A própria Bíblia se orienta. Então nós temos regras. E a primeira regra para esse conteúdo é o seguinte: quando a profecia começa simbólica, ela termina simbólica. Se a profecia começar literal, ela vai terminar literal. Não tem como misturar literalismo com simbolismo. É chocante isso. Uma dessa regra da hermenêutica. Dentro de uma avaliação profunda na Bíblia Sagrada, para a honra e glória de Deus, eu consegui desenvolver uma tese analisando todas as profecias de tempo da Bíblia. Nós vamos passar elas agora por alto, só para confirmar essa tese. O profeta está vivo, aplica-se literal, bate em cheia as profecias de tempo. E se ele estiver morto quando começou a profecia dele, ele já tiver morrido, encaixa o simbolismo. Qual é o simbolismo? Ezequiel capítulo 4, verso 6, para cada dia. Em cima do que Ezequiel capítulo 4, verso 6. Lembra que está Ezequiel, o profeta? Ele foi contemporâneo de Daniel. Ele foi contemporâneo do período do cativeiro babilônico, quando ele escreveu isso. E ele falou isso inspirado exatamente na questão do castigo que Israel teve. No êxodo que conduziu Israel de Babilônia de volta à terra prometida, ou seja, um segundo êxodo. E nós estamos trabalhando aqui com a profecia agora que vai enfocar no último êxodo que o povo de Deus de todos os tempos, da igreja remanescente, fará em direção agora à terra prometida lá no céu, a Canaã celestial. Então observe aqui que encaixa de maneira plena essa tese de profeta vivo e profeta morto, para encaixar ou literal ou simbólico nas profecias de tempo. A primeira profecia de tempo está em Gênesis capítulo 15, verso 13. Abraão recebe a visão de Deus sobre a profecia do Egito. Tanto no contexto de Moisés, do Antigo Testamento, relatado por Moisés, como no contexto também lá do Novo Testamento, nós vimos que eles ficaram, de fato, 430 anos. E nós já estudamos anteriormente que esses 30 anos é apenas o período em que José governou o Egito, e foi um período de trégua dentro dos 400 anos que de fato
O cativeiro durou 400 anos, como foi a visão original relatada nesse texto que eu acabei de citar, Gênesis capítulo 15, verso 13. O cativeiro egípcio começou em 1876 a.C. e terminou em 1446 a.C., onde fecha os 430 anos de cativeiro. Abraão morreu em 1821 a.C., ou seja, 55 anos já de cativeiro egípcio. Ele não participou do cativeiro egípcio, ele não saiu da terra prometida para vir para o Egito, mas ele estava lá. Ele assistiu o início da sua profecia e acompanhou os primeiros 55 anos do desenrolar dessa profecia. Veja que coisa mais curiosa, sabendo o que estaria acontecendo, o que ele tinha recebido de revelação. Encaixou literal. Ele viu e ele, quando iniciou a profecia, ele estava vivo. Bateu. O Êxodo, Números capítulo 14, verso 34. Moisés recebe o castigo. 1 ano para cada dia que eles espiaram a terra. Exatamente nesse contexto. Moisés, então, estava vivo ainda quando recebeu o castigo. E após ter recebido o castigo. Você queria perguntar alguma coisa, Arilson? Você falando que Abraão estava vivo quando o povo foi levado para o Egito. A descendência dele. Não, quando começou o cativeiro egípcio. Sim, Abraão estava vivo. Quando começou o cativeiro egípcio. Sim, aí estava. Então José, que era filho de. Não, estava lá na frente. José, não, desculpa, Jacó, que era filho de Isaac. O vô vivo na época, é isso que eu quero saber. Estava. Porque a Bíblia quase não fala nesse assunto. Não fala. Tem muita coisa que precisa. Tem 22 livros faltando dentro da Bíblia. E nós vamos continuar estudando ela no céu. Mas quando você encaixa o quebra-cabeça, você entende essas coisas. Então dentro da Bíblia tem margem suficiente para você entender. Porque lá fala a idade de Abraão. E lá fala fatos que aconteceram quando Abraão estava vivo. Então você relaciona um com o outro, você acha a idade dele com facilidade e consegue achar também quando iniciou e quando terminou fatos históricos e proféticos. Então, Abraão não participou. Ele não desceu para a escravidão. Mas ele estava lá. Ele estava lá na terra dele, ele não desceu. Ele morreu lá, já tinha 50, quando ele morreu, já tinha 55 anos de cativeiro. Nem Jacó tinha descido ainda. Quem estava descendo para o cativeiro, na realidade, até quando Abraão morreu, era aquele grupo descendente de Abraão também, porque nós vimos que Abraão, na realidade, não teve só Sara. Ele teve Sara, ele teve Agar, ele teve Quetura, ele teve várias coisas sobre isso aqui. E tudo ali é descendência dele. E aqueles profissionais que vieram com ele lá de Ur dos Caldeus para cá, que vieram da Mesopotâmia para cá, que se agregaram, que se tornaram o povo de Deus também, esses sim começaram a descer desses grupos. Os últimos a descer, a descendência de Isaac, Jacó, né? Abraão, Isaac, Jacó, essa descendência legítima da linhagem judaica, essa foi a última a descer. Já vinha sendo agregado diversos povos, dentre eles povos descendentes de Abraão, sendo agregados lá no cativeiro egípcio. Então, isso é cativeiro. A descendência, a profecia para ele, lá em Gênesis 15, 13, é que a sua descendência, não importa se era, não está falando se é de Isaac, se é de Ismael, se é lá de Quetura, de quem quer que seja. A descendência dele passaria 400 anos no Egito, e aconteceu os 400 anos. Aí Deus, misericordiosamente, promove José lá dentro e abre um leque de 30 anos de trégua. Por isso, ficou os 430 anos. O Êxodo, então, vocês viram aí também, Moisés estava vivo quando recebeu o castigo. Por isso, foi literal. 40 anos de profecia que aconteceu exatamente como foi profetizado. Wilson. De fato, o Espírito Santo tem que nos guiar para nós entendermos a palavra de Deus. Porque com a falta dos 20 livros, os 66 que tem, não são em ordem. Não. Para você ter um exemplo, a Arilson aqui conhece a palavra. São 22 citados dentro da Bíblia que está faltando. Já conhece a palavra de Deus há muitos anos, entendeu? Não tinha percebido essa falta. Exatamente, na ordem, entendeu? Uhum. De que se os livros fossem na ordem, seria muito mais fácil a gente entender. A Bíblia não foi escrita em ordem cronológica.
por exemplo, a falta desse livro na ordem cronológica dificulta o entendimento da gente. Pois é, mas por outro lado, passa a raciocinar de outra forma. Que você depende do Espírito Santo para poder montar o quebra-cabeça. Se tivesse muito fácil, não existiria nem os que nós temos hoje. Exatamente, também entendeu? Chegar, entendeu? Porque dá-se a entender. Davi foi perseguida muitas vezes. Que quando nasce Isaac e Jacó, Abraão sai de cena. A gente não atenta para isso. Tem essa ideia, mas quando você junta o quebra-cabeça, você começa a entender o paralelo. Então vamos ver que eles, na realidade, eles conviveram muitos anos. Tem detalhes dentro da Bíblia desse relacionamento contemporâneo. Esses 22 livros estão faltando e eles é do Velho Testamento? Do Velho e do Novo. Velho e do Novo. Do Velho e do Novo. Isso é interessante. Eu dei a relação para vocês. Deu. Eu tenho ela lá em casa. No frio. Eu dei a relação, mas deixa. Eu vou. É porque o Edmilson veio, o estudo já estava andando. É isso que aconteceu. E você deve ter faltado no dia. Se não me engano, Então, na 14ª aula que eu vim. mas eu vou encaminhar no WhatsApp de vocês, tá? Ou dou impresso para vocês. Eu tenho a relação aí. Eu vou encaminhar para Uma vocês. coisa que me chamou muita atenção, porque eu nunca pensei na minha cabeça que Jó foi discípulo de Abraão. Isso é. Aí você vai ver, você falando Discípulo da fé, a vida dele foi um exemplo de fé. de Ezequiel. Ezequiel, lá quase no fim da Bíblia, lá chegando no Novo Testamento. E ele foi contemporâneo de Daniel. E olha, ele foi. Estava no cativeiro contemporâneo de Babilônia. Jeremias também parece que foi. Jeremias, ele foi contemporâneo, mas é o mais velho de todos aí no caso. Ele morreu logo depois que começou o cativeiro, morreu lá no Egito, Jeremias. Então ele não ficou o cativeiro todo, mas é outro caso, Jeremias, que eu vou citar aqui em Babilônia. Jeremias, capítulo 25, verso 12. Traça a profecia de que 70 anos eles ficariam no cativeiro babilônico. Inclusive, curiosamente, Jeremias usou uma linguagem simbólica que ele sofreu demais, apanhou demais, a nação judaica judiou demais dele, por causa dele pregar a verdade. E quando ele pensava que ele ia desistir, aí depois que judiou, fez isso, fez aquilo, jogou o cara dentro de uma cisterna, no barro, e judiando o coitado, ele tirou de lá, e agora? O que você fala? Ele foi, pegou uma canga de boi, colocou no pescoço e saiu mostrando aqui o que vai acontecer com vocês. Tem que triturar esse cara, não tem jeito não, ué. Não foi nada não. Já o exército babilônico encostou, o cerco aconteceu e começou já o ataque, começou a levar a gente cativo para Babilônia. Foram 4 deportações. Na terceira foi destruído o templo. Jeremias ainda estava vivo nesse período. Desde a primeira deportação ele foi liberado, porque no dia que Nabucodonosor chegou lá, eles estavam justamente judiando de Jeremias, já liberaram de Jeremias. Jeremias veio até o rei babilônico, que mandaram chamar ele, explicar por que eles viviam judiando dele, e Jeremias confirmou a profecia que aquele moço era um servo de Deus e que Deus tinha entregado na mão dele a cidade. Por causa disso, o rei babilônico, Nabucodonosor, não carregou ele na deportação, deixou ele livre para ficar onde ele quiser e não era para ninguém importunar. Só que quem ficou lá escondido, que fugiu, escondeu, e os reis, o rei vassalo, que foi no caso Zedequias, que era irmão de Joaquim, que estava governando na época, o filho dele legítimo, que é Jeoaquim, foi levado para lá também, para a Babilônia. Já na primeira deportação, foi junto com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram levados juntos, nessa primeira remessa de gente que foi. Ezequiel também foi nessa primeira, todos jovenzinhos. Ezequiel, na realidade, era um pouquinho mais velho do que Daniel. Ezequiel já era uma pessoa mais adulta, enquanto que Daniel e os seus companheiros tinham 16 anos aproximadamente. E Jeremias ficou livre. Só que com o tempo, os próprios judeus mataram ele lá no Egito, porque eles ficaram fazendo parceria com os egípcios e tal. E Zedequias, que foi colocado como vassalo, o rei Jeoaquim foi morto pelo exército babilônico. Jeoaquim, que é o filho dele, foi levado para a Babilônia, já na primeira remessa, e quando Jeoaquim foi morto, o Zedequias, que era irmão dele, foi colocado como vassalo de Babilônia. Zedequias
que se rebelou mais tarde contra a Babilônia, quando foi a terceira invasão, que foi destruído o templo e a cidade, ele foi conduzido, assistiu à morte dos filhos dele pela última vez, e os olhos dele foi vazado, de Zedequias, depois que ele viu a morte dos filhos, foi levado para a Babilônia. Lá ele morreu no exílio. O sobrinho dele, que era na realidade o descendente legítimo de Jeoaquim, que é o rei Joaquim, também morreu no exílio. Viveu lá no período babilônico. E na realidade o período babilônico, que era um cativeiro, como eu disse aqui, de 70 anos, que o profeta Jeremias estava vivo quando começou, por isso foi 70 anos real. O cativeiro babilônico não durou só 70 anos, porque o povo criou uma mornidão religiosa tão grande, que no final de 70 anos, com 67 anos, a Medo-Persa já derruba a Babilônia, porque a Babilônia já começou a abusar, já na descendência de Nabucodonosor, o neto dele, que era Belsazar, começou a usar os vasos sagrados do templo para fazer. Aí aparece a mão no palácio escrevendo Mene, Mene, Tekel, Ufarzinho, que quer dizer pesado, fosse achado em falta. Nessa mesma noite, por isso, 3 anos antes de completar os 70 anos, o Império Babilônico caiu na mão da verdade 10 anos, para fechar os 70 anos do cativeiro, profetizado pelo profeta Jeremias. Gostou demais por causa da mornidão religiosa que eles já tinham adquirido, nesses 70 anos, acabaram ficando mais 80. 150 anos eles ficaram lá na região, antes conhecida como Babilônia, e na realidade, porque saíram 3 decretos, vamos estar estudando isso mais tarde. O primeiro de Ciro, quando Zorobabel volta com a turma para lá, no final dos 70 anos, era para reconstruir tudo, mas só reconstruir o templo. Pronto, fechou. Aí depois outros foram enviados, até que sai o segundo decreto, que é o de Dário. Quando sai esse segundo decreto, por ocasião dessa ocasião, por 533 mais ou menos, Daniel morre, profeta. Por isso, Daniel morreu antes de 457, quando começaria a contar dos 2.300 anos, ou da profecia de Daniel 8,14. E ela se tornou simbólica porque ele morre antes de começar, de fato, o período que o povo voltou para reconstruir a cidade, se completar. Porque o decreto que conta não é o que começou a construir o templo, mas era o que reconstruísse toda a cidade, que era o plano de Deus desde o decreto de Ciro. Aí passou o decreto de Ciro, não foi? Passou o decreto de Dário, não foi? Aí veio o último decreto, que foi do rei Artaxerxes, Esdras capítulo 7, verso 7. Quando nesse decreto, desse rei Medo-Persa, é que eles definitivamente, sob os cuidados de Esdras e Neemias, aí eles vão e conseguem definitivamente reconstruir a cidade. Nós estaremos estudando em mais detalhes sobre isso daqui mais um pouco. Então, os 70 anos que Jeremias profetizou, foi literal, porque ele estava vivo. Os 2.300 anos de Daniel 8,14, simbólico. Daniel morreu 76 anos antes de iniciar, antes de se cumprir a profecia. Em 533 e a profecia só se daria em 457. Então veja que a profecia seria simbólica. Ezequiel 4,6, simbólico, se encaixaria ali dentro. E outras profecias dele também. Daniel 7,25 falou: cuidarão e mudar os tempos, além de Deus, e os santos serão entregues nas mãos durante um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Que isso aqui nós sabemos que fecha, enfoca o período da Inquisição, da supremacia papal, que João também, lá em Apocalipse, verso 6 e verso 14, ele usa a linguagem de 1260 dias, que na realidade são anos, aplica Ezequiel 4,6, e no verso 14 de Apocalipse 12, ele usa a linguagem de Daniel, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. No capítulo 11 de Apocalipse, verso 2 e 3, profecia. Só que num desses versos, está usando a linguagem de 42 meses, que ele repete também Apocalipse 13,5, 42 meses. 42 vezes 30 também dá 1260. Veja que tanto João no Apocalipse, que viveu quase 700 anos depois de Daniel, falou a mesma linguagem que Daniel. E nenhum dos dois estariam vivos quando acontecesse esses fatos. A supremacia papal estava muito à frente dos dias de João. Entende, irmão? Então é muito sério esse assunto. Ali, eu queria perguntar alguma coisa? Pois não. Porque o povo de Israel foi levado cativo. Sim. Ficaram 70 e mais 80. Então, dos que foram levados cativo, voltou os filhos, no caso, descendentes. Só o descendente.
Só descendente. Não tinha nenhum dos velhos. Daniel, que foi um dos últimos velhos, que conseguiu viver até 90 anos de idade, tinha uma alimentação muito especial, tinha um estilo de vida muito especial, conseguia. Os demais não chegavam. Infarto e canseira de 70, 80 anos que Davi falou, era batata em todo mundo. Aqueles primeiros que voltaram para começar a reconstruir Jerusalém, não tinha nenhum dos velhos. Não, isso eu queria saber, não. tá curioso. Para não falar que não tinha dos velhos, não. Tinha os novatos que na relação lá de Esdras e Neemias, consta Mardoqueu. Mardoqueu era jovenzinho e ele que guiou o exército medo-persa para dentro da Babilônia. Esse indivíduo consta na relação que voltou com Zorobabel. Entre a liberação do decreto de Ciro até o de Artaxerxes foram 80 anos. Esdras e Neemias, eles não saíram. Não, eles foram depois do decreto eles foram do decreto de Artaxerxes. Na realidade, entre o decreto de Dário não e saíram cativos de Israel quando Babilônia foi. Não, eles nasceram lá. Do mesmo jeito, vamos lá. É isso que eu A lição está ensinando essa semana. O mesmo que aconteceu lá no Egito, nem Moisés e ninguém que estava ali era hebreu mais. Tudo descendente, eram tudo egípcios, todo mundo nascido no Egito. Só que saiu dois tipos de gente: de religião judaica e de religião egípcia. Os de religião egípcia teriam que se converter à religião judaica. É o que aconteceu. Lá a mesma coisa aconteceu durante o cativeiro babilônico. Os velhos morreram tudo, descansou, etc. Então quem voltou para reconstruir de fato era só descendente, porque rarissimamente alguém conseguiria chegar a 90 anos de idade, como foi o caso de Daniel. Então é muito interessante e curioso esse detalhe. Então ali eram todos babilônicos com medo persa, todos que estavam voltando, mas de religião judaica, voltando para reconstruir de fato. Entre o decreto de Dario e o de Artaxerxes, era pouco tempo. Neemias e Esdras estavam vivos a partir desses dois decretos, mas o que definitivamente reconstruiu a cidade foi o de Artaxerxes. Por isso, essa é a marca da contagem dos 2.300 anos de Daniel 8,14, nós vamos estar mergulhando agora mesmo. Na realidade, são 10 profecias de tempo da Bíblia que nós estamos mencionando. Todas elas é a profecia de Cristo e o profeta Jonas, capítulo 12, verso 38 ao 40. Essa profecia, os judeus pedem para Cristo um sinal para provar que ele é o Filho de Deus. E ele diz para eles o quê? Nenhum sinal se dá do profeta Jonas. Do jeito que Jonas passou 3 dias no vento do peixe, eu também vou passar 3 dias. Eu vou passar 3 dias também no vento da terra. Cristo estava vivo quando recebeu a profecia e quando terminou os 3 dias ele ressuscitou. Mas tanto ele estava vivo aqui, quando recebe a profecia, quando ela acontece, para ele morrer tinha que estar vivo e para ele ressuscitar tinha que estar morto. Ele participou da profecia dele. Literal, 3 dias literais, entende? Vai lá agora para o milênio Apocalipse, capítulo 20. João, o profeta, ele não ressuscita no primeiro dia do milênio, foi o encontro com o Senhor nos ares. As 7 pragas contidas em Apocalipse, capítulo 16. Lá no capítulo 18, no verso 8, diz que elas vão cair em um só dia. É o primeiro dia do milênio, o grande dia da ira de Deus. Literal, um dia literal. Vai cair todas elas em um só dia. Profecia, Apocalipse 18, verso 10. Em uma só hora, a Babilônia toda do planeta vai ser destruída. Nessa hora literal, porque também está dentro do milênio. Tudo que encaixa dentro do milênio é hermenêutica. O profeta não está vivo, João não vai estar vivo, ele ressuscita no final desse dia. Mas ele ressuscita, ele participa da profecia dele, no primeiro dia dela. Não importa se no começo, se no final do dia, mas ele participa. Como Cristo também participou no início, no meio, vai participar do primeiro dia dela, já ressuscita, vai participar do milênio inteiro. Não, bastasse ele participar só de uma parte, mas ele vai participar dela toda. Ele vai estar ressuscitado para a vida. E a última delas, a 10ª profecia de tempo, Apocalipse capítulo 8, verso 1, que mostra a viagem de volta ao céu. É o silêncio no céu de meia hora profética. Então, essa meia hora é literal, que segundo os estudos contidos na Bíblia, nos remonta à viagem nossa. E não é porque gasta meia hora para ir lá não, porque o anjo que veio falar com Daniel, aí no capítulo 9 de Daniel, no verso 5, ele começou a orar, antes de terminar o anjo já estava ali do lado. Então é jogo rápido. O anjo que impediu a mão de Abraão,
Deus acabou de pedir a execução do filho, ele levanta a mão, a hora que ele vai descer, o anjo já estava segurando a mão dele. Então é velocidade, nós estamos falando de coisa muito além do nosso conhecimento. Boa noite. Coisa muito além do nosso conhecimento, porque dentro do nosso conhecimento, que nós conhecemos de maior velocidade, é a velocidade da luz. É o que Einstein desenvolveu. E nós estamos vendo aí que dentro da Bíblia, mais uma prova autêntica de que ela está muito à frente do nosso tempo, está muito à frente da nossa física, da nossa ciência. O motivo dessa meia hora, com certeza, de viagem, é um fato claro, é um turismo, né? Nós vamos estar conhecendo a nossa viagem de volta ao céu, coisas interessantes que Deus vai estar apresentando para nós, na história do universo, no primeiro, no segundo, pelo contexto, meia hora profética. Com essa meia hora profética, que basicamente essas 10 profecias de tempo, que todas elas, você viu que não escapou uma, que encaixa profeta vivo, profeta morto. Se o profeta está vivo, encaixa, aplica o quadro literal na profecia, de tempo. E se o profeta está morto, no ato que começar a profecia dele, encaixa Ezequiel 4:6, que é a simbologia. Um ano para cada dia, encaixa perfeitamente. Então não tem como fugir disso. E isso fecha com brilho a regra da hermenêutica, que é uma profecia que começa simbólica, ela termina simbólica. Se ela começar literal, ela termina isso, que é literal. Coisa. A questão também das pragas não durar um ano é porque vai atingir o mar, vai chover pedra. É mundial, né? E assim, como é que o ser humano vai viver um ano sem água? Não tem. Não tem como. Então, é uma questão também coerência. lógica, né? Lógica e coerência. Porque às vezes... E um Deus de misericórdia, Pois né? e o povo quer prolongar o sofrimento dos outros. Mas peraí, vai ficar um ano sem água? Não tem como. O ser humano tem a natureza tão ruim que eles acham que o diabo, os ímpios, tem que ficar queimando como um inferno. Ensina, tem doutrina de inferno, que fica eternamente queimando. E tem até crente dentro da igreja mesmo, que acha que o trem tem que ficar gritando lá uns 200, 300 anos lá, porque fez maldade demais com Deus, de amor e misericórdia. E ele passa a régua nisso aí, acabou. Nós vamos pisar na cinza dos ímpios. Encerrou o assunto. Então pronto, não adianta ficar colocando regra de mais ou regra de menos, isso aí que não existe. É extermínio e acabou. Qualquer assunto que sai desse contexto vai contra a misericórdia de Deus, contra o amor de Deus e contra até a justiça de Deus. Deus de amor não combina com esse tipo de coisa. Então é pura opinião pessoal de quem escreveu ou de quem falou. Mas não tem base teológica para isso. Não tem base pessoa que ficar ali sapecando e uns mais que outros. Tá? Não, até acredito, vai sofrer, mas não é por aí não. E que matéria é essa que nunca pega fogo? Destrói, aliás. Então tudo, se é corpo, o fogo que bater aqui destrói outro, que destrói qualquer criatura. Então, se tem criatura mais resistente, com corpo mais resistente, que durou tanto tempo, vai demorar mais por isso. Se Satanás está vivo há quantos anos? Ele não morreu. Está vivendo há quantos milhares de anos? Então, claro que ele tem uma resistência maior do que a gente, tem uma estrutura, e qualquer um que conviva com ele, que tem uma natureza parecida, vai demorar mais para queimar. Evidentemente, vai ficar a vida inteira queimando, não. Vai ficar queimando anos, dias, meses, não. Tem nada disso. Os últimos a apagar o fogo, vamos dizer assim, os mais derrubadinhos, que é a nossa turminha que vive aqui que vive aqui no planeta Terra, esse aí vai igual folha seca, entendeu? Agora mais resistente, quem sabe dura algum tempo a mais e tal. Mas vai queimar, nós estamos falando de Deus, gente. É Deus e criatura, é criador e criatura. Uma criatura sem Deus acabou, está extinto. Jesus não falou que eu sou o caminho, a verdade e a vida? A partir do momento que ele tirou o fôlego dele, acabou, encerrou o assunto, acabou. Ou você acredita nisso ou não acredita na palavra de Deus. Então você tirou o fôlego do indivíduo, acabou, ele deixou de existir. O diabo só está vivo até hoje, porque tem o fôlego de Deus nele. O dia que Deus tirou, o dia que Deus tirar, acabou, encerrou o assunto. Fim de papo. Certinho? O santuário celeste, eu gostaria de abordar Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao versículo 5 e também Hebreus capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 5. Esses dois textos bíblicos, só para a gente ter uma noção de que Jesus, de fato, quando ele saiu aqui da terra, ele foi e entrou dentro desse santuário. E entrou no lugar santo desse santuário. Num santuário que aí, nesses textos que eu citei, está bem claro que não foi construído por mãos de mortais. E para fazer uma obra, de fato, de redenção. O que eu acho curioso, que o santuário terrestre, as cerimônias que foi orientado aqui, tudo que acontecia, os serviços que nós estudamos na aula passada, nos deixam um norte, pelo menos,
das atividades eclesiásticas da divindade. Então, se tudo que acontecia aqui, nós sabemos que lá no do céu não tem pátio. O trabalho do sacerdote iniciava pelo lugar santo. Então, era trazer lá do pátio para o lugar santo. Dentro do santuário, então, era o lugar santo. E só uma vez por ano, no lugar santíssimo, que era o sumo sacerdote. Então, Jesus, quando saiu daqui da terra, foi para o lugar santo. Aí você vai lá em 1 João, capítulo 2, o apóstolo João ali, mostra que o trabalho de Cristo tinha 2 pontos distintos: ser nosso advogado e nossa propiciação. Ou seja, o que João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus, que tinha pecado. João está confirmando aqui, João é o evangelista. Está confirmando. E que ele seria o nosso advogado. O que o sacerdote fazia constantemente, com todos os serviços do santuário, lá no lugar santo, não era interceder pelo povo? Justamente. Pronto, está advogando pelo povo. Então Cristo, esse norte, serve para olharmos o serviço que Jesus iniciou quando ele saiu aqui da terra e entrou no santuário celeste. Sendo assim, queria só abrir um gancho de uma curiosidade aqui, não vamos nos delongar nisso aqui. No verso 5 do capítulo 9 de Hebreus, Paulo dando detalhes, fazendo paralelo com os móveis que tinha no santuário terrestre. Aí quando ele fala dos querubins sobre a arca, no verso 5 Paulo fala assim: olha, só que é o seguinte, esse negócio dos querubins aí, eu não quero nem conversar nisso agora, porque esse é assunto que não dá certo para nós conversar. Ele falou que ele foi no céu, ele falou: eu não sei se eu estava vivo ou se eu estava morto. Eu só sei do seguinte, coisa que o olho nunca viu, que o coração nunca sentiu, que o homem nunca imaginou, Deus tem preparado. Então quando ele falou dos querubins, nós já estudamos, querubins são um sistema de transporte. E Moisés desenhou lá, fez uma escultura, um anjo, né? Ave mesmo, e estendendo um com o outro, mas num lugar que ninguém ia ter acesso. Somente o sumo sacerdote, mas é isso, uma simbologia do que acontecia lá no céu. Os querubins estavam cercados o tempo todo. Inclusive, um santuário ambulante estava dentro de um querubim desse. Porque Moisés não viu uma maquete. Nós não estamos falando de coisa desse tempo nosso, não. Nós estamos falando de coisa que está muito à frente do nosso tempo. E Moisés, para a cultura dele, ele era um cientista. Ele era um homem sábio. Ele era um Einstein da época dele. Então ele tinha um amplo conhecimento de todas as ciências que tinha naquele tempo. Ele teria condição, além do mais, a inspiração do Espírito Santo para fazer ele não só escrever, como desenhar, como qualquer projeto do que ele estava vendo lá em cima. Então, essa questão que Paulo menciona em Hebreus capítulo 9, verso 5, fica uma curiosidade para você guardar na manga da camisa, que realmente nem Paulo, que não tinha entendido o que é aquilo ali, ele preferiu não entrar em detalhes, mas fez esse comentário aí que fortalece tudo que nós temos estudado até hoje sobre a questão dos querubins. Para alinharmos propriamente dito a profecia, deixar na fase de alinhamento, que nós vamos fazer só agora, na aula que vem, que nós vamos estar estudando 300 tardes e manhãs. O que Daniel 8,14 fala? Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário, está se referindo ao santuário celeste. Porque nós vimos que Jesus, ele entrou no lugar santo, quando ele saiu da terra, ele entrou para o lugar santo, para fazer o trabalho de propiciação, que ele levou o próprio sangue dele, conforme Paulo fala no livro de Hebreus, tanto no capítulo 8, capítulo 9, lá no capítulo 7 também, isso é muito claro na Bíblia Sagrada. Então ele entra para o lugar santo, desenvolve um trabalho de lugar santo, intercedendo por nós e propiciando com o sangue preço que ele pagou pelo nosso resgate. O que Daniel apresentou no capítulo 8, verso 14, é que quando Jesus entrasse no santuário, nós estamos sabendo então, está se tratando do santuário celestial. O santuário terrestre não purifica nada, como o próprio Jesus fala, tudo é passageiro e passou aquele conserto ali já era. O santuário celestial, depois que cumprir com a missão dele também, vai ver se não tem história de pecado, para que é santuário, que é para tratar do assunto do pecado, entende? Então são fases das ações divinas em prol da salvação dos caídos, e a hora que recuperar, resgatar tudo, encerrou o assunto. Aí o que a própria revelação fala que não vai haver mais pranto, nem dor, nem choro, nem lágrimas, nem morte. Então está encerrado o assunto, não tem mais pecado. Então isso aí é outra história. Agora nós temos de entender, para chegar até lá nessa condição aí, nós temos de entender o que a profecia trata para nós, o que a doutrina bíblica trata para nós. Então Daniel 8,14 está falando de 2.300 tardes e manhãs. Foi tarde de manhã primeiro dia, está lá no Gênesis? Foi tarde de manhã segundo dia, foi tarde de manhã terceiro dia.
Está lá no Gênesis. Uma tarde, uma manhã, completa um ciclo de 24 horas. Você está falando de 2.300 tardes e manhãs, está falando de 2.300 dias. O profeta Daniel morreria 76 anos antes do início da sua profecia. Então nós sabemos que está tratando uma profecia simbólica. Então não são 2.300 dias, mas são 2.300 anos. Ponto. Então já ficou claro, a Bíblia está se interpretando que são 2.300. A Bíblia está sendo clara de que essa profecia dos 2.300 dias, na realidade, se trata de 2.300 anos. Nós vamos ver outras profecias depois, que tudo encaixa com perfeição, como a da supremacia papal, vai do ano 538 ao ano de 1798, a era da população deserta, para que fosse alimentado durante 1.260 dias fora da vista da serpente. Lá no verso 14, um tempo, 2 tempos, e metade do tempo fora da vista da serpente. Então, linguagens interessantes, 42 meses, a mesma coisa, vezes 30 dias, a mesma coisa. E esses 30 dias que a gente considera no mês, é curioso, porque a Bíblia é escrita no hebraico, mas ela atravessaria a fase do calendário lunar, que é do Antigo Testamento, e a do solar, a do Novo Testamento, das mudanças que já haveriam adiante, da era que nós estamos vivendo. Então, 30 dias é a média exatamente dos dois calendários, do lunar e do solar, dá 30 dias. E dá 360 dias a média do ano. Encaixa então, as profecias de tempo da Bíblia, usa como base essa média, que é 30 dias no mês e 360 dias no ano. Todas as profecias vão encaixar com perfeição as profecias de tempo. E Daniel, para entender essa profecia, ele ficou com a cabeça quente, jejuou, ficou até doente. Se você ler no contexto do capítulo 8, até no final vocês vão ver que ele chegou a desmaiar. E quando então ele está orando ali, já fraquinho, tanto pelejar para entender, e não estava entendendo essa profecia, aí o anjo vem falar com ele. No princípio das tuas orações veio a ordem. Exatamente, no princípio da sua oração, Daniel, saiu a ordem, e você me amar. E eu vim para te declarar, o anjo Gabriel veio falar com ele. O mesmo que depois de 600 anos, iria encontrar com Maria e dizer para Maria que ela daria a luz ao Messias. Pois não? Tem um ponto interessante aí, que o anjo fala para Daniel: tu, porém, Daniel, encerra o livro até o tempo do fim. Isso é lá na frente, né, no capítulo 12. O que eu acho interessante assim, é que o que está acontecendo, o que eu estou te falando aqui, vai até o tempo do fim. Nós vamos estar estudando sobre isso mais tarde. Lá ele fala não só do tempo do fim, que é o que aconteceria a partir de 1798, ele fala de 1330, de 1290 anos. Nós também estaremos estudando a profecia ele fala do saber se multiplicará. Esse é muito curioso também. Também nós vamos estar tratando disso. Dentro dessa profecia dos 2.300 anos, que é a maior cadeia profética da Bíblia Sagrada. Na próxima aula nós vamos estar entrando oficialmente nos 2.300 anos, o que será então o santuário celestial. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Até a próxima aula, se Deus quiser. Vamos ficar de pé? Santo Deus, muito obrigado pelas tuas orientações, pela revelação da tua palavra a todos nós. Santifica-nos na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Encha-nos do conhecimento do teu reino, para que possamos sempre, pela tua graça, dar em novidade de vida, te servindo em espírito e em verdade, cumprindo com a missão que tu nos tens confiado. Amém. Perdoe nossos pecados e faltas, de nossos lares aqui representados e de todo o teu povo que habita sobre a faixa do conflito. Te suplicamos essas bênçãos agradecidos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Uh-huh.